Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um item que está no capítulo 4 do livro 2 do Livro dos Espíritos, que chama Destino das Crianças após a Morte. Quando a gente vai falar sobre isso, sobre a desencarnação de uma criança, e a gente tem uma visão imediatista, a gente logo pensa e tem uma sensação de injustiça, né? Mas nós temos dois caminhos, que é: existe ou não existe Deus? Quando a gente pensa que Deus existe, temos que ter certeza absoluta de que Deus é justo. Se dissemos que não, Deus não existe, tudo bem, esse olhar imediatista, esse sentimento de injustiça. Caso contrário, acreditando em Deus, não podemos crer nessa injustiça, porque Deus é justo. Sendo Deus justo, ele não cometeria essa injustiça. Então, ele nos traz sim uma justiça, e quando paramos para pensar de que forma é justo, a gente tem que pensar na reencarnação. A reencarnação é quem traz essa justiça, pois ela nos permite estagiar de acordo com a necessidade de aprendizado e de elevação, tanto moral quanto intelectual, até elevação material. Então, ela nos permite isso. Ela é quem nos traz a sensação de justiça. Existem várias possibilidades e várias razões para uma criança ficar pouco tempo aqui, reencarnado. Uma delas ela pode vir através de um sacrifício. Quando a gente fala de sacrifício, eu posso falar sobre a etimologia da palavra, a gente divide ela e fica sacro-fício, que significa sagrado ofício ou sagrado trabalho. Então, esse espírito vem não por causa dele, mas sim por causa da sua família. Ele vem aqui, de repente, uma família que está muito ligada e apegada à matéria, e ele vem aqui por um curto tempo, um curto período, para mostrar o que é o amor de uma mãe e um pai por um filho. É impossível alguém receber um filho aqui e sair da mesma maneira, tão apegado à matéria. A gente tem pessoas sim que têm tendências ao apego, e aí, ao invés de aprender a amar o filho, se apega. Mas o objetivo dessa criança não foi esse. O objetivo dela é de trazer a esses pais o conhecimento do amor, do zelo, do carinho, da abnegação, muitas vezes. Então, ela pode vir com essa missão de sacrifício. Outra possibilidade é de experimentar uma cura no perispírito. O que pode acontecer? Em uma encarnação, na encarnação passada, um espírito, nós precisamos de um perispírito para reencarnar. É uma matéria muito mais sutil, mas ela é necessária para fazer a ligação a essa matéria mais densa, que é o corpo que nos encontramos aqui hoje, nesse planeta de prova e expiação. Muitas vezes, um espírito pode prejudicar ou desarmonizar um chakra. Então, por exemplo, vou trazer como exemplo, na vida passada, ele desarmonizou o chakra genésico.
ele precisa, e assim, algumas sequelas não conseguem ser curadas lá no plano espiritual. Às vezes é necessário reencarnar para fazer algumas curas, tá? Algumas sequelas no perispírito. E aí, esse espírito vem, reencarna. Às vezes, só no processo de gestação e nascimento ele já consegue fazer a cura dessa sequela no perispírito, e ele desencarna para reencarnar novamente com esse perispírito curado, tá? E não ter que caminhar uma jornada aqui com o perispírito sequelado. Então ele desencarna e depois novamente reencarna com o perispírito curado. Então, um espírito pode sim vir aqui, ficar um curto período apenas para curar, para se curar disso. Então, é uma encarnação curta e curativa. Pode ser curativa para o perispírito e alguns também podem reencarnar e existir essa encarnação curta e curativa para os pais. Quando eu falo de curativo, para os pais, que é o que eu falei, alguns muito ligados à matéria, ou outros, nem é a ligação à matéria, mas é porque quer ter uma elevação espiritual ou moral mais rápida, e aí recebe esse espírito aqui por um período curto, porque muitas vezes mesmo, a dor cura, a dor nos faz com que a gente se eleve. E aí essa passagem rápida desse filho, que é um ser que a gente ama tanto, nos traz dor, mas muitas vezes muita cura. Então, assim, é uma passagem também curativa, mas nesse caso, curativa para os pais, tá? Então, são muitas possibilidades que existem para uma reencarnação curta, mas a gente não pode esquecer que são muitas, mas que todas se apoiam na justiça divina. E aí a gente pode falar um pouquinho agora sobre como que é lá no plano espiritual, o que é que acontece. Lógico que as informações que temos estão de acordo com aquilo que somos capazes de compreender. Então, não sabemos detalhes ou exatamente ou tudo sobre isso. O que os espíritos nos trouxeram foi aquilo que somos capazes de compreender. Então, quando um bebê desencarna e ele chega lá no plano espiritual, a gente pode pensar assim: ele continua bebê lá? Então, existe também várias possibilidades do que pode ocorrer lá. Quando um espírito que desencarnou bebê, ele tem uma idealização do padrão psíquico, tudo depende da idealização do padrão psíquico. Se ele tem essa idealização desse corpo de bebê, ele demora, ele pode persistir, tá? Nesse corpo. Então, ele vai pro plano espiritual e pode persistir, ficar bastante tempo nesse corpo de bebê. Se ele já tem uma elevação espiritual, um padrão psíquico mais desenvolvido, ele rapidamente vai se lembrando das vidas anteriores dele e assume um corpo já adulto, de acordo com seus conhecimentos, de acordo com a sua elevação. Então, isso é muito relativo, não dá para dizer se fica muito tempo bebê e nem se torna adulto rapidamente. Tudo faz parte desse padrão psíquico do espírito. O mais comum é que ele possa, sim, relembrar e já ir tomando forma de um corpo adulto. Isso é o mais comum. Eu posso trazer aqui uma analogia sobre quando a gente leva uma pancada na cabeça e a gente tem uma amnésia temporária.
Então, esse espírito, quando chega lá, ele sofreu durante a reencarnação aqui o processo de esquecimento. Então, ele precisa também passar por um processo que vá fazer ele lembrar, né? Então, quando a gente toma uma pancada na cabeça, por exemplo, aqui a gente sofre uma amnésia temporária, o que acontece? Aos poucos, a gente vai lembrando de uma coisa ou outra, né? Reconhecendo alguém. Isso acontece lá no plano espiritual também. Aos poucos vai resgatando. Eu acho que vale lembrar sobre o processo nosso de reencarnação, de que a gente passa por um processo de esquecimento durante a gestação toda, muito forte. O espírito, durante esses 9 meses, ele vai passando por esse. E aí suas lembranças vão dormitar, não só as lembranças, mas também suas más tendências. E isso oportuniza conhecer outras e adquirir outras virtudes. Algumas más tendências adormecem, lógico que a gente vê o quanto tem crianças que a gente fala geniozinho, né? Ou que a criança já é mais difícil, porque algumas tendências, sim, são muito fortes, mas as lembranças do passado de outras encarnações, elas vão sendo adormecidas para oportunizar conhecer coisas novas e adquirir virtudes, novas virtudes. E isso, como a gente passa aqui esse tempo esquecendo, depois, quando a gente desencarna, a gente precisa resgatar essas lembranças, e é isso que acontece, tá? E aí o corpo vai adquirindo a forma de acordo com as lembranças. Algo muito importante que eu não posso deixar de dizer é que o espiritismo, ele não é uma doutrina simplista. Então, nós não podemos generalizar os casos. Cada caso é um caso, é interessante para que a gente saiba de algumas possibilidades do porquê isso acontece, mas que não dá para generalizar, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e uma ótima noite.